para vocês conhecerem mais um pouco do nosso trabalho, da minha empresa. Meu nome é Luiz Henrique Soares. A minha especialidade é em gestão focada na área da saúde. Eu já trabalho há 19 anos nessa área, comecei em 2007. Fiz minha graduação em administração, fiz meu MBA em gestão empresarial, sou professor de graduação, pós-graduação e outros cursos também, além como esse daqui. Sou consultor de empresas, nós temos a nossa empresa que é a Comerciário. Eu, contando o trabalho com a Comerciário e fora da Comerciário, eu já atuei em mais de 10 estados do nosso Brasil. Eu sou natural de Belo Horizonte, moro em Goiânia há 11 anos, que é uma cidade que eu vim trabalhar por conta do Hermes Pardini, que é um dos maiores laboratórios do Brasil. Inclusive, tem ex-colegas de trabalho aqui com a gente na aula hoje. Trabalhei também em dois grandes hospitais de Belo Horizonte e o Hermes Pardini me convidou para vir a Goiânia e eu topei e acabei adotando Goiânia como minha casa, cidade que eu tenho um amor gigante, um carinho, um orgulho muito grande de estar morando aqui e ter começado a comerciar aqui há 6 anos. E a nossa consultoria, a nossa empresa é a Comerciário. Começamos em 2020 esse trabalho. A gente já tem, também tem uma atuação nacional. Somos especializados em serviços de saúde, como clínicas, laboratórios e hospitais. Então, hoje nós já atendemos aí mais de 90 projetos de consultoria para clínicas novas, clínicas que já existiam, clínicas que precisavam de reestruturação da gestão, reestruturação do negócio, precificação, organização de custos, desenvolvimento de novos negócios, abertura de novas unidades. E isso foram dos mais diversos projetos que nós pegamos, além de artigos e estudos que nós temos publicados. Se digitarem meu nome, Luiz Henrique Soares, ou comerciais, vocês vão encontrar muita coisa aí na internet. Então, é um posicionamento aí de muitos anos que nós temos, e redes sociais como YouTube, Instagram e LinkedIn. E aqui está o mapa do Brasil, que a gente sempre gosta de mostrar onde nós já atuamos, né, com a Comerciária. Então já passamos aí bastante aí pelo norte, pelo nordeste, pelo sudeste, pelo centro-oeste. A gente também está com um projeto aí perto da região do norte aqui também. E crescendo e desenvolvendo esse nosso trabalho para quem precisa. Então, meu Instagram, professor Luiz Soares, eu deixo aqui um QR Code e um pedido especial para todos vocês. Tirem uma foto, tirem um print da aula, postem nos stories e me marquem, porque ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Vocês não estão pagando por esse curso aqui, então uma contribuição que eu peço é compartilhem, que ajuda muito Não, a gente divulgar aqui o que a gente está fazendo, tá bom, gente? E também nós temos um grupo da Escola de Gestão da Comerciária no WhatsApp, que é um grupo onde, além da divulgação dos cursos, a gente também divulga outros tipos de conteúdo lá. A gente compartilha alguns estudos, alguns PDFs, alguns e-books. Então, quem quiser também fazer parte do grupo, é importante porque acaba que facilita na divulgação. E para quem quer participar de outros cursos também, é uma forma de conseguir acompanhar a nossa agenda até dezembro. Então, eu trouxe aqui os cursos do segundo semestre, mas nós já aprendemos sobre planejamento estratégico, elaboração de relatórios, tomada de decisão. Esse mês agora, dia 29, que é hoje, nós estamos vendo precificação estratégica, mas o curso de agosto já tem data e já tem também tema, que é a experiência do paciente e experiência do cliente. Então, depois nós vamos falar sobre operação enxuta e produtiva, estratégia comercial para o último trimestre, orçamentos e metas para o próximo ano e planejamento estratégico. Então, nós temos aí uma agenda de cursos todos gratuitos, com certificado de 2 horas. Então, quem ainda não entrou no grupo, eu vou colocar aqui ao lado aqui para poder entrar também e participar com a gente, porque lá a gente manda muita coisa legal. Desculpem. Então, precificação estratégica, precificar para vender. Vocês vão ter uma aula de precificação que eu acho que talvez vocês nunca tiveram. Porque muitas vezes quando a gente fala de precificação, acha que é só a matemática de calcular custos. E vocês vão ver que está mais ligado à decisão de abrir um negócio do que parece. E é aqui que eu começo a ficar feliz, porque eu adoro falar sobre isso. E sempre eu gosto de trazer o meu mantra hoje dos negócios. Inclusive, eu falo isso de uma forma bem incansável, que é faturamento não é lucro. Isso acho que é quase que uma filosofia de vida importante, porque principalmente quem é daqui da saúde, que é uma área que eu acompanho
de perto aí diariamente, recebe um monte de propostas de gurus, de marqueteiros, prometendo aumentar o faturamento, encher a agenda, mas isso a gente sabe que não garante lucro. Então nós temos pessoas aqui da área de moda, nós temos pessoas aqui da área de serviços, construção civil e reforma, nós temos pessoal do jurídico aqui, tem pessoal da área do agro aqui com a gente. Lembrando, por que que tem tanta gente diferente? Porque a escola de gestão ela é aberta. Então a gente não coloca só pessoas da saúde, não. A prioridade nossa é usar exemplos da saúde, mas a gente tem aí tido muitos feedbacks positivos de pessoas de outras áreas que estão aprendendo um pouquinho mais com os nossos exemplos da saúde. Então todo mundo é super bem-vindo aqui. Então não adianta eu aumentar o faturamento da minha empresa se eu não tenho lucro. Então, quando nós falamos de uma clínica odontológica, uma clínica que realiza procedimentos, é um dos casos mais recorrentes que nós temos, em que você aumenta o faturamento, enche a agenda, mas se a precificação não for a adequada, você acaba tendo prejuízo no final do mês. E o que que nós vemos em empresas como essas? É o dono não enxergar o lucro no final do mês, porque até ele começa a misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro que é do escritório, do consultório, isso acaba virando uma bagunça e algumas empresas têm até problemas tributários por causa disso. Então, faturamento não é lucro, eu acho que quem tem esse mantra, eu acho que consegue enxergar o mundo dos negócios de uma forma mais coerente. Não adianta faturar mais se não tiver lucro. E o que eu sempre falo, gente, vamos voltar para o básico. O mercado está enchendo a gente de fórmulas prontas, fórmulas do sucesso, fórmulas de alcançar a abundância financeira, e a gente quer fazer isso fazendo coisa complexa. E quando a gente vai analisar o mercado, a gente vê que o mercado está lutando pelo básico bem feito. É isso que vem fazendo, entregando bons resultados. Não adianta de nada eu querer ter o melhor produto do mundo se eu não estou entregando da forma correta. Não adianta eu querer ter uma empresa de sucesso se eu não tenho uma DRE, se eu não sei quanto que entra, quanto que sai, qual que é o resultado disso. Então, que a gente volte para o básico. Acho que as empresas brasileiras hoje têm uma necessidade muito grande de voltar a focar nisso, né? Então, vamos entender formação de preço, saber negociar sem destruir imagens, conceder descontos com critério, apresentar valor antes de apresentar a proposta, construir uma política comercial sustentável. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E quanto vale o seu serviço, né? É uma pergunta simples, mas ela pode ser respondida muitas vezes de uma forma equivocada, né? Como que você precifica? Eu acho que essa pergunta ela é mais interessante. Eu tenho um amigo de marketing que ele trabalhou numa indústria farmacêutica aqui de Goiás, que fica aqui em Goiânia, inclusive. E aí, uma vez eu perguntei para ele qual que é a estrutura que a indústria de vocês tem para precificar. E ele comentou comigo, Luiz, é X% acima do mercado, 2 dígitos acima do mercado. E eu pensei assim, caramba, como assim? E ele falou, não, a gente tem que custar mais caro que os concorrentes. É a forma que eles precificam. Mas, Luiz, como que eles fazem isso dar certo? É difícil eu falar porque eu não conheço o planejamento estratégico deles nem de preços. Mas eles com certeza não querem que o cliente deixe de comprar deles por causa da qualidade. E isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Então eu achei genial quando eu ouvi isso. E não quero falar para ninguém fazer igual, porque eu não conheço a estrutura de custos de ninguém aqui. Quem quiser mandar mensagem aqui ou pedir para falar aqui, trazer alguma situação, até para a gente poder exemplificar e trabalhar, eu ficarei bem grato e responderei com o maior prazer do mundo. Mas acho que a pergunta mais certa é como você precifica, né? E como você precifica o que você faz, né? É pela concorrência? É pelo mercado? É quanto o cliente paga ou quanto sempre cobramos? Olha como é que a gente começa a ver aqui cultura de empresas. Então, eu já conversei com empresas aqui que, por exemplo, cobravam de acordo com o concorrente. Igual eu dei o exemplo de vocês, mas acrescentando um valor. Tem empresas que cobram, sempre cobramos assim, e a gente tem medo de cobrar mais e o cliente cancelar o contrato, não querer pagar mais, ir para o concorrente, então eu mantenho o preço. Não, eu pago o que eu sei que o cliente, eu cobro o que eu sei quanto que o cliente pode pagar. Olha, olha as variáveis que nós temos para precificar. E ainda tem o mercado, que às vezes coloca o seu preço lá embaixo, né?
E eu tenho os produtos que nós temos dificuldade de precificar. Por exemplo, aqui em Goiás, uma das marcas de arroz mais famosas é arroz cristal. Quem é de Goiás conhece. Quem é de Minas sabe que é o arroz prato fino. Não sei se ainda é o prato fino mais famoso, mas é o mesmo produto que é vendido no mesmo supermercado. Como é que eu vou precificar? Eu vou comprar de quem é mais barato, o supermercado está mais perto. Então, olha as variáveis de preço aí agindo com a gente, né? E aí nós temos que começar a entender mais enquanto empresários, vendedores, profissionais da área comercial ou profissionais até da área financeira e contábil, porque também estão envolvidos em custos. E quando eu falo de preço, eu não posso deixar de falar de custos, porque eu precifico, eu preciso olhar os meus custos. Quanto custa essa operação? Quanto custa esse produto? Quanto que custa esse procedimento de ambulatorial, quanto que custa esse Botox, quanto que custa um produto que eu revendo, um livro, uma garrafinha de água, por exemplo. Inclusive, estou vendo aqui que eu esqueci de encher minha garrafinha. Mas como é que eu faço tudo isso, né? Mas muitas empresas, muitas vezes, têm filtros muito frágeis, né? Igual o Renato comentou com a gente aqui, precificação é um saco furado. O cliente prefere preço do que capacidade e qualidade. Renato, sim, sim, isso é uma realidade do mercado hoje e o momento econômico que o Brasil vive favorece isso também. Mas eu quero convidar vocês a pensar preço como algo vinculado a posicionamento de mercado. Posicionamento. Então, quando a gente vai tratar sobre essa questão da concorrência, mercado, o que que é um preço, né? O que que é o preço? Ela perco sempre os orçamentos para pessoas qualificadas. Engenheiro concorre com mão de obra inferior. Sim, sim. Inclusive tem pessoas próximas de mim, tem uma pessoa específica que trabalha com isso também, ele reclama bastante, sabe, Renato? Então, o que que é preço, né? Preço é um valor monetário cobrado por um produto ou serviço. É o quanto que o cliente paga. Mas o preço é apenas o resultado final de uma estratégia. Preço é um número. Mas essa penúltima frase aqui ela é muito importante, gente. Mas o preço é apenas o resultado final de uma estratégia. Então, o preço ele nunca ele não pode ser definido de qualquer forma. Você tem que perguntar a um prestador de serviços ali, ali no cantinho, chama, cara, como é que você precifica o seu serviço? Não, ele faz parte da minha estratégia, do meu posicionamento de mercado. Hoje eu cobro X, daqui a um tempo eu quero cobrar Y. Como é que eu faço para sair de um preço para o outro? E aí entram as grandes falácias do mercado hoje. Então, eu tenho pessoas que procuram a gente, por exemplo, aqui para consultoria, montam uma clínica em um setor ou bairro que não tem um apelo de consumo de alto valor agregado, quer montar uma senhora clínica ou um senhor serviço de saúde, mas como que você vai precificar mais alto se você não tem a figura de um profissional ali muito qualificado por trás? É complicado. Então, por isso que o preço é estratégia e já já a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. E o que que é valor, né? Valor é diferente, porque é a percepção do cliente, né? Dois serviços podem custar R$ 500. O cliente pode achar um caro e outro barato. O que que muda? A forma que ele percebe o valor. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo aqui da minha rua, aqui onde eu moro, aqui em Goiânia. Tem uma distribuidora de bebidas aqui do lado do meu prédio. Se eu quiser comprar alguma coisa e pagar mais caro, basta eu ir na distribuidora aqui ao lado. Mas se der vontade de tomar alguma coisa 11 horas da noite, tem dois supermercados aqui perto, um atacadão e um supermercado bem tradicional aqui de Goiânia, que 11 horas da noite estarão fechados. A distribuidora que é um pouquinho mais barata é um pouco mais longe. Para ir a pé essa hora da noite não compensa, sair de carro para isso não compensa. Então eu pago mais caro aqui uma long neck, por exemplo, uma água com gás, um refrigerante ou qualquer outra bebida que eu quiser. Mas é porque eu quero beber. Naquele momento eu percebo o valor em pagar mais caro. Mas não é sempre que a gente tem essa condição. Então, olha como é que a precificação, de novo, gente, ela é a estratégia do negócio. Para quem está montando uma clínica do zero aqui, uma empresa do zero, para quem está começando um negócio, você decide quanto você cobra é na hora de montar o plano de negócio.
Da mesma forma que quem escolhe o cliente somos nós. Não é, muitas vezes não é o cliente que escolhe a gente, é a gente que escolhe o cliente. Então, aqui, ó, até o Dr. Rômulo colocou aqui com a gente aqui, ó. Talvez um dos maiores desafios da precificação seja perceber que preço não traduz apenas custo e margem. Ele também comunica posicionamento, percepção de valor e muitas vezes o quanto o negócio, o próprio profissional reconhece o valor daquilo que entrega. Sim, sim. E já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Rômulo. E, gente, isso muda tudo. É por isso que alguém paga muito mais caro por uma bolsa do que outra mais barata, um calçado, um cinto para prender ali no vestido ou na calça. É por isso, gente. Simplesmente é por isso. Por um telefone, por um computador, por um relógio, por um carro. Tem várias coisas que envolvem essa composição, né? Então, quando a gente fala de preço e valor, um é um número, a outra é a percepção. Um é o preço é objetivo, no outro é subjetivo. Quando eu falo de preço, é fácil copiar, valor é difícil copiar. Preço, o cliente compara, valor, o cliente sente. Olha a diferença quando eu começo a entender isso. Então vamos supor aqui que a gente está montando uma empresa do zero. Vamos supor aqui que eu estou montando um salão de beleza. Então, eu poderia montar um salão de beleza para atender um público com preço mais acessível, ou eu posso montar um salão de beleza para vender cortes mais caros. O que que vai fazer com que que o cliente pague por isso? A percepção de valor dele. E a percepção de valor, gente, nem sempre é alta especialização. Muitas vezes alguém está cobrando caro porque a maior blogueira influenciadora da cidade usa o serviço e todo mundo quer usar também. E aí vem um fator que também muita gente esquece na hora de montar negócio e na hora de definir preço, que é o quê? Mercado e economia. A economia atua dentro dos nossos negócios todos os dias, assim como vocês que atuam dentro de uma empresa, são empresários, assim como seus funcionários, a economia atua o tempo todo com vocês, né? E o que é que define um preço, gente? E aqui talvez seja o ponto mais importante do curso e que eu acho que a maioria das empresas esquecem. A tão famosa lei da demanda e da oferta. Gente, é isso daqui que determina muita coisa sobre negócio, muita coisa. E infelizmente também acaba ficando um pouco no esquecimento. O que é a lei da demanda e da oferta? Eu até trouxe aqui conceitos do próprio Google, né? Conceito de demanda, procura, é o desejo dos consumidores em comprar um produto aliado à capacidade de pagar por ele. Relação inversa. Se o preço de um item sobe, a procura por ele diminui. Se o preço cai, a procura aumenta. Conceito de oferta, disponibilidade, é a quantidade de um produto que os vendedores estão dispostos a produzir, colocar à venda. Relação direta. Se o preço de um item sobe, os vendedores querem oferecer mais unidades para obter maior lucro. Se o preço cai, a oferta diminui. E o ponto de equilíbrio, escassez. Quando a demanda é maior que a oferta, aí aqui entra a lei da demanda e da oferta. O único conceito que vocês precisam decorar aqui. Quando a demanda é maior que a oferta, muito comprador para pouco produto, serviço, o preço sobe. Excesso. Quanto maior a oferta, ou quando a oferta é maior que a demanda, muito produto encalhado, os preços caem para incentivar as vendas. O ponto ideal é a quantidade de consumidores que querem comprar, é a quantidade de produtores que querem vender. Só que a gente sabe que não existe o equilíbrio aqui. Por quê? Há um tempo atrás, eu lembro, eu era jovem ainda, não que eu seja muito velho, mas 2002, 2003, estava ali entrando na minha vida adolescente ali, no qual eu andava de skate e minha preocupação era final de semana e que a aula acabasse rápido, talvez. Tinha uma tal de Lan House, lá na região central da região que eu morava, em Belo Horizonte. Então, você queria jogar Counter-Strike, eu tinha que ir lá para o centro da região que eu morava. Saudosa região do Barreiro de Belo Horizonte, quase que uma cidade à parte dentro de Belo Horizonte. Eu pegava meu skate, ia correndo pro Bradesco, pro Barreiro,
com os meus amigos para jogar Counter-Strike. Mas por que que tinha que ir lá no Barreiro? Porque só tinha Lan House lá na região central. Eis que abre a primeira Lan House do meu bairro. E eis que eu quase levo minha mãe à falência, porque eu queria jogar na Lan House do meu bairro. Aí, beleza. Então, o preço dessas poucas Lan House eram salgados. Aí começou a abrir uma Lan House atrás da outra. O que aconteceu? O preço caiu. Naquela época, computadores ainda não eram tão populares nos lares brasileiros como é hoje, e nem estava dentro dos nossos bolsos e bolsas, como é o smartphone hoje. Então, quando tinha pouca Lan House, a demanda era alta. Começou a abrir uma Lan House em cada esquina, que aconteceu? Você não tinha cliente para todo mundo. E é uma coisa que acontece na área da saúde. Eu já falo isso há algum tempo. Eu tenho como provar por meio dos meus artigos publicados que a demanda, que a saúde é um grande setor em que nós estamos vivendo excesso de oferta para uma demanda que não aumenta tanto assim. População aumenta, população cresce, mas hoje é muito comum numa cidade você ter 6, 7 serviços de saúde iguais. Aqui em Goiânia a gente usa muito essa analogia aqui. Em 1996, 30 anos atrás, quantos médicos especialistas em fertilização a gente tinha? Fertilidade. Quantos nós temos hoje? Quantas clínicas? Será que a população que procura por isso aumentou tanto assim? Eu estou trazendo exemplos aqui, obviamente que eu não trouxe nenhum estudo da OMS ou do Conselho Federal de Medicina sobre aumento de casais com dificuldade para ter filhos, mas a demanda não aumenta tanto quanto parece. Então, a área da saúde é uma das áreas que mais tem que ficar atenta a esse movimento. Então, gente, a lei da demanda e da oferta é isso daqui. Então, se hoje eu tenho se eu vou abrir uma empresa para atender um mercado, eu tenho que entender primeiro quantos competidores eu tenho. E aí tem uma outra ferramenta que eu vou ensinar vocês lá na frente, vocês vão começar a fazer hoje mesmo. Mesmo quem tem empresa, quem trabalha em empresa, pode fazer agora mesmo e trabalha vendendo um produto que vocês vão ver que vocês vão usar o tempo todo. Então vocês têm que analisar exatamente isso. Tem muito ou pouco do que eu quero vender no mercado? Tem muito. Não, por enquanto tem pouco. Então se prepare para o momento que não for tanto assim. Foi assim com La House, foi assim com paleta mexicana, acho que mais. Provavelmente foi assim com as videolocadoras, que tinham muito mercado, depois começou a vir a pirataria de DVDs, depois veio a internet e acabou com o modelo de negócios. Então, a locadora que era uma coisa que era super interessante, eu lembro que no bairro que eu morei tinham várias, e acaba que depois de um tempo foram fechando, 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 até hoje praticamente não existe mais. E aí nós temos as locadoras de bairro, nós tínhamos aquelas locadoras mais é, premium, vamos dizer assim. Nós tínhamos o exemplo da Blockbuster, Belo Horizonte tinha, eu sei que aqui em Goiânia teve também, Brasília, as grandes capitais tinham Blockbuster, era muito mais caro. E lá você tinha tudo para comprar pipoca, doce, sorvete, um monte de coisas que agregava na experiência da locadora. Então, só que a empresa também quebrou, foi a maior do mundo no segmento dela, não inovou e não mudou. Então, entender esse conceito de demanda e oferta, gente, é fundamental. Se você está ganhando muito dinheiro hoje, saiba que daqui a um ano, estou jogando um pouquinho para cima, sua receita pode simplesmente acabar. Quem aqui é ou conhece programador sabe a dificuldade dos programadores de computador e de sistemas estão em conseguir recolocar. Sendo que na pandemia muita gente estava recebendo em dólar. Agora estão procurando trabalho, às vezes até fora do Brasil, para conseguir uma remuneração melhor. Então a lei da demanda e da oferta ela atua dentro dos nossos negócios e muitas vezes a gente quer fechar o olho e não quer se atentar a isso, né? Então, desculpa. Então, primeira coisa que eu quero trazer aqui para a gente poder precificar modelo de negócios. Gente, isso aqui também é o start para abrir uma empresa. O start. Por quê que é o start? Porque eu tenho que entender o que que eu vou vender. Eu tenho que entender aqui o que que eu vou vender. Eu preciso entender valor agregado, economia de escala. Tem outras formas de classificar um negócio, mas eu gosto de focar nessas duas aqui.
O que que é valor agregado? Alta especialização. Não, eu vou montar aqui um, um serviço de lava-jato premium, em que eu busco o carro na casa do cliente, lavo o carro, deixo o carro um brinco, levo para abastecer, levo para calibrar pneu, levo para trocar óleo e devolvo na casa da pessoa. É um baita serviço, né, gente? Eu adoraria consumir. Quando eu fico sem carro, eu fico desesperado aqui tentando cumprir meus compromissos e sem capacidade de viajar para atender cliente fora de Goiânia. Então, se alguém pudesse resolver isso por mim, hoje que é um dia que eu trabalhei do escritório, eu ia achar o máximo. Pegar meu carrinho limpinho no final do dia, opa, bora. Mas isso custa caro, não é barato. Diferente do Lava Jato ali, que me cobra talvez R$ 100 para lavar meu carro dentro e fora, mas eu tenho que ir lá deixar, tenho que ficar sem o carro e depois tenho que voltar. Então, isso é valor agregado. Estou dando um exemplo de vários aqui que a gente pode debater. Economia de escala. Aqui é quando eu quero vender algo com um preço acessível para vender para mais pessoas e ganhar no volume. Eu tenho que ter esses dois pensamentos aqui antes de abrir um negócio. Eu quero atender um público diferenciado ou eu quero atingir a massa? Você tem que escolher. Eu, Luiz Henrique Soares, não acredito que dá para ter um misto dos dois, principalmente hoje na saúde. Não dá. Então, o modelo de negócio define a estratégia de preço. Antes de definir o preço, a empresa precisa responder: que tipo de empresa eu quero ser? Essa decisão muda a política comercial. Não só muda, como ela define isso. Então, quem já tem um negócio aqui e quiser responder aqui para mim, quem que você é aqui nessa fila aqui do pão? Você é o valor agregado ou você é a escala? Né? Porque até o Rômulo trouxe para a gente aqui, que define o seu posicionamento. Se eu sou o melhor do mercado e eu entrego muito, por que que eu vou cobrar barato? Mas aí eu tenho que construir a imagem para isso. Então, gente, vamos lá. Sou o Luiz, eu sou arquiteto, acabei de formar na faculdade. Como que eu vou cobrar caro, gente? Eu não tenho experiência nem de vida. Eu acabei de formar em medicina, odontologia, acabei de formar em engenharia. Como é que eu vou abrir uma empresa e cobrar caro para fazer uma reforma? Como que eu vou cobrar R$ 1.000 uma consulta médica? Eu vou pegar a experiência primeiro. Agora, não, eu sou um médico, eu tenho um dinheiro aqui guardado, eu sou um dentista, eu quero montar uma clínica odontológica para atender a preço popular em regiões que faça sentido, porque eu ganho no volume e eu posso ter uma rede de clínicas, de repente eu posso ter 15 clínicas, 10 clínicas, aí eu posso abrir o negócio. Aí já não depende tanto só de ter um profissional ali ou ter algo diferenciado. Outra característica de valor agregado, só você tem aquela tecnologia. É um baita valor agregado. Ah, inclusive eu tenho patente dessa tecnologia. Poxa, baita valor agregado. Não, só eu acabei de fazer uma especialização dentro da ortopedia e só tem eu aqui em Goiânia que faz. Então você está automaticamente tem um valor agregado muito grande. E ter o conforto, por exemplo, de não atender plano de saúde, poder atender só o cliente particular. Mas aqui há tantos 2 anos aqui na minha cidade já tem 6 médicos com essa especialidade. Eu não vou conseguir talvez vender por melhor, talvez eu não consiga manter o mesmo preço. A não ser que eu continue me especializando e trazendo novidades e inovação. Mas aqui são exemplos maiores, né? Que a gente pode trazer aqui. Mas quando eu penso em um negócio de alto valor agregado, eu tenho poucos clientes, porque eu dou mais atenção para eles. Já ouviram falar que as marcas de luxo, elas lançam uma quantidade X de um produto, de uma peça de roupa, de uma bolsa e colocam no mercado. Se por um acaso ela não vende, ela destrói o restante, porque ela não quer que a maioria tenha acesso àquilo. Inclusive, isso é um tema bem polêmico nas marcas de luxo. Tem marcas de luxo que só vendem para quem elas querem. Qual que é um exemplo disso? Ferrari. Ferrari só, quando ela lança um modelo, ela já sabe os clientes que ela vai oferecer. Inclusive, tem artistas que são proibidos de ter uma Ferrari, só consegue comprar se for usado e a Ferrari ainda pode processá-los por isso, por comprar e fazer modificações e tudo mais. Então, marcas de alto valor agregado, elas têm poucos clientes, elas têm uma margem de lucro muito maior,
porque muitas vezes a precificação é fora do mercado, ela tem maior especialização. Então, isso aqui, gente, é um erro que eu vejo na área da saúde, que os gurus também querem enfiar isso goela abaixo dos profissionais. Mas, gente, só existe cliente high ticket para profissional muito especializado. Não adianta só fazer aquela clínica lindona, bonitona, que e essa percepção de valor para o cliente rico, que é o que muitos querem atender, esse cliente de Goiânia, por exemplo, esse paciente vai para São Paulo. Ele vai atrás do melhor, do professor lá, de quem é professor da USP, quem atua naqueles dois hospitais de bandeira premium lá de São Paulo, sendo que um deles está na lista dos 30 melhores hospitais do mundo. Então a gente tem que começar a observar isso mais. E no caso aqui do valor agregado, a maior percepção de valor. A pessoa sabe que aquilo ali é a pessoa que não está preocupada com o preço aqui, é o cliente que ele está disposto a pagar mais por isso. Aí muitos podem falar, Luiz, mas o mercado está em crise. Gente, tem gente para pagar por coisas diferenciadas, tá? Não adianta a gente achar que não tem. Tem, tem sim, existe. Tem muita gente que está esperando para poder pagar para ter um serviço diferenciado. Paga mais no shopping para ter o valet, por exemplo, alguém que manobra o carro, dependendo até que já faz a lavagem lá no estacionamento do shopping. Tem gente para pagar mais. E o exemplo, um cirurgião altamente especializado. Então, toda cidade tem médicos altamente qualificados, que têm anos de experiência, inclusive experiência de vida também, especialização. E isso agrega muito valor, né? Eu brinco que o neurocirurgião que eu levo minha mãe nele de vez em quando, ele cobra muito caro numa consulta, mas não atende plano, mas ele é o melhor. Eu pago fora do plano de saúde para levar ela, porque ele é o melhor aqui de Goiânia, um dos melhores. E eu quero essa opinião do que o médico do plano. Então eu vou pagar por isso. Olha como é que as pessoas pagam por uma experiência diferenciada. Não é todo mundo que consegue pagar, mas tem muita gente que consegue. Agora, quando eu vou em negócios de economia de escala ou volume, eu vou atender muito cliente, eu vou ter menor margem por venda, eu vou ter grande eficiência operacional e processos padronizados. Ou seja, aqui é meio que uma linha de montagem. Então eu tenho uma eficiência operacional muito grande e aqui eu gosto muito de usar o exemplo da Gol Linhas Aéreas. Todo mundo aqui já deve ter viajado. Luiz, por que que a Gol só usa o mesmo modelo de avião, que é o 737, o Boeing 737? É o que ela usava até então, né? Tanto que agora chegou um avião maior não me engano, é um Airbus. Mas a Gol, ela faz parte de um modelo da aviação chamado low cost. Que são o quê? Diferente daquele modelo de aviação que nós tínhamos no passado, Varig, VASP, Transbrasil, com aqueles banquetes, aquela viagem de luxo, já existia em alguns países um modelo de aviação mais barato para que mais pessoas pudessem viajar de avião. E aí você monta uma companhia low cost. Então ela tem eficiência operacional. Se ela usar o mesmo modelo de avião, o custo de manutenção tende a ser um pouco menor. Custo de treinamento é otimizado. Custos de manutenção ali não só de motor, tecnologia, mas de estofado, essas coisas você acaba comprando de um fornecedor às vezes com preço menor. Você tem somente um fornecedor de avião que pode trabalhar com você condições, dependendo da quantidade de aviões que você tem. Eu já vi a Gol falando que tinha só de 737 mais de 300 aeronaves na frota. A Azul, a Latam também deve ter. A Latam usa o Airbus A318, 19, 20 e 21, mas são o mesmo modelo, só que configurações diferentes de tamanho em relação ao número de assentos. Então, isso é uma empresa que tem eficiência operacional, funcionários bem treinados, atendimento padronizado, processos padronizados. Você não foge daquele padrão. Luiz, quando é um negócio de baixo volume, tem menos qualidade? Não, não tem. Mas eu padronizo o processo. Enquanto uma clínica médica de alto padrão, eu tenho a maquininha de água com gás, a eu tenho ali um manobrista, eu tenho um sofá ultra confortável, eu tenho uma sala de espera, tem cappuccino, tem chocolate quente, tem mocatino, tem pão de queijo, tem um monte de coisas. A clínica
popular, por exemplo, ela vai ter o médico, vai ter a consulta, mas vai ter uma cadeira mais dura, vai ter só uma aguinha ali, talvez um cafezinho, não tem manobrista, está localizado em uma rua difícil de estacionar, não tem estacionamento próprio, você vai ter que pagar estacionamento ou achar estacionamento na rua, andar no sol até chegar lá. Isso é menos qualidade? Não é, mas é uma forma, é um modelo de negócios. Ela também funciona, ó, no volume, porque mais gente pode pagar. Então, essa é a grande diferença. Antes de montar um negócio, vocês têm que decidir onde vocês vão estar aqui dentro. Aí vocês vão conseguir se posicionar melhor. Aí nós temos exemplo aqui, ó, Doutor Consulta, uma rede de clínicas lá de São Paulo, clínicas populares. E aqui do lado aqui, eu peguei essa clínica na internet, nem sei se ela existe, clínica romana, mas eu vi uma clínica num casarão antigo, com uma coisa mais feita por arquiteto, uma coisa bem bonita, bem elegante, bem padrãozão, né? Mas são negócios diferentes. Ambos dão lucro? Sim. Ambos são um bom negócio? Sim. Ambos têm condição de deixar o dono rico? Sim. Depende de vários fatores, obviamente, mas são modelos de negócio. Nós não temos salões de beleza populares e salões de beleza requintados? Não temos estilistas que fazem roupas caríssimas, estilistas que fazem roupas mais acessíveis? Nós temos de tudo no mercado. É uma escolha de posicionamento, né? O seu serviço é raro, né? Quanto maior a diferenciação, maior tende a ser a capacidade de cobrar preços superiores. Então tem que perguntar, tem muita gente fazendo isso, quanto tempo leva para formar um profissional igual? E de novo, olha a questão do que eu vejo na saúde aqui batendo na nossa porta. Quanto tempo que leva para eu ser igual um profissional que cobra o que um dia eu quero cobrar? O cliente encontra facilmente outra alternativa, e isso aqui é muito importante, gente. No mercado também da saúde, nós temos vários exemplos aí que já batem a porta. Seu serviço resolve um problema complexo ou simples? Quem aqui pode colocar aqui nos comentários, ou eu vou abrir o microfone aqui. Quem aqui já pagou caro por uma coisa que normalmente pagaria barato, mas por conta daquela situação específica pagou caro? Alguém quer trazer algum exemplo? Pode ficar à vontade, só levantar a mão aqui, eu abro o microfone e fala. Renato, pode falar, manda bala. Por ausência de oferta, o único fornecedor disponível naquele momento. O Lawton, sim, exatamente. Né? Mas alguém escreveu aqui, ó, infelizmente, é a mentalidade do Brasil relacionada a serviços e a valorização da profissão dos engenheiros, Vanessa Figueiredo. É o pessoal aqui já manifestando. Então, gente, é um problema complexo ou não é? Se for um problema simples, não tem justificativo para pagar mais caro. Mas eu dei o exemplo da circunstância. Microfone silencioso, não estou conseguindo falar. Uai, Renato, que estranho. Está com o microfone ativado? Está pelo computador, pelo celular? Se você quiser só escrever aqui também, fica à vontade, tá? Então eu preciso entender isso. O exemplo da distribuidora de bebidas aqui do lado do prédio. Eu pago mais caro quando eu estou a fim de beber alguma coisa, é tarde da noite, aceito pagar na circunstância. Mas por que que a distribuidora é mais caro? Porque eles decidiram precificar assim. Talvez por estar em um bairro cheio de prédios, talvez por entender que eles vendem mais depois das 23 horas, é uma estratégia. Olha como é que preço é estratégia, hein? Aqui perto de casa, aqui, setor Pedro Ludovico de Goiânia, tem a feira de domingo. Você quer pagar mais barato na feira? Vá lá no início da tarde, ali mais ou menos meio-dia, meio-dia e meio, 13 horas, você vai pagar mais barato. Por quê? Porque é o que sobrou. Então, de novo, as dinâmicas de preços, né? Escassez gera valor, obviamente. Né? Por que que uma marca de luxo vale tanto? Porque tem uma história, eles fabricam uma quantidade X, dependendo do produto, ele é numerado, ele sai numerado. Temos várias questões aqui que envolvem a precificação, né?
Já paguei mais caro por questão de urgência. Acertamos com o cliente o pagamento pela urgência. Sim, prestador de serviço faz isso. Por exemplo, o cliente orçou com você, ele foi lá e comprou do mais barato. Quando ele quer voltar para você porque ele não teve o serviço entregue, a tendência é cobrar mais caro. É cobrar mais caro mesmo. E não tem muito para onde fugir. É uma regra de mercado, né? Então, quanto mais raro o serviço, mais ele tende a ter seu valor percebido, né? E aí nós temos aqui especialistas muito reconhecidos, tecnologias exclusivas, exames poucos disponíveis, consultorias altamente especializadas, mas ser raro não significa automaticamente ser caro, né? Existem as escalas de preço, né? Então, aqui na Comerciária a gente sempre fala com os clientes. Quando um cliente da saúde nos contrata, ele está contratando uma empresa que respira saúde, vive saúde, a gente conhece, a gente estuda, a gente visita, a gente viaja para conhecer outros modelos de negócio, então a gente tem prática para isso. Por isso que não só a nossa forma de cobrar ela é tão específica que a gente desenvolveu, e o processo nosso também ele acaba sendo muito profundo. Então a gente vai em dores muito profundas, em feridas muito profundas, porque a gente entende que eu não posso só resolver um problema rápido, eu tenho que resolver na raiz. Então a gente tem uma forma de trabalhar aqui muito específica e a gente tem cases muito legais assim do que a gente faz aqui. Peraí, alguém mandou mais uma mensagem aqui. Chaveiro você paga mais caro. Chaveiro 24 horas, 2 da manhã, 3 vezes mais caro. Olha aí. Táxi também não tem momento, não tinha bandeira 2. O Uber tabela dinâmica, quando começa a chover, o trânsito está muito ruim. Olha a questão da precificação. Eu lembro uma vez que aquele Thales Gomes tinha criado um serviço de manicure, massagista e outro serviço que eu não lembro qual, que era delivery. Ele abriu essa empresa, depois vendeu para a Natura. E aí ele trouxe uma questão que eu achei bem legal, que ele falou. Muita gente, às vezes, era uma advogada que precisava ir numa audiência, mas não tinha tempo de ir no salão e precisava receber alguém na casa dela. Só que a profissional só estaria, é tipo um Uber, né, que ele criou, só que de produtos de beleza, serviços de beleza, né? E aí a pessoa falou assim: Nossa, eu preciso urgente, vocês podiam entregar mais rápido. Uai, se eu mandar uma pessoa ir mais rápido que o normal, você paga mais caro por isso? Pago. O Uber não tem isso, gente, uma tabela. Lá você tem o Uber Black, você tem o Uber mais rápido, o Uber Comfort, o Uber mais simples. O preço é diferente, pela mesma entrega. O que que muda? A circunstância. Então, será que o meu preço também não tem um fator ali horário, dia da semana? Ó, em vez de você me atender presencial, me atende online, tem diferença? E aí entra negociação também, que nós vamos falar já já. O cliente compra apenas o preço, né? Não, como eu falei, ele tem a confiança, ele tem a rapidez, ele tem a especialização, ele quer se sentir seguro, ele quer viver uma experiência, ter a conveniência, ter resultado, e o preço acaba sendo um dos critérios. Um dos critérios. Aí eu dei o exemplo lá do Lava Jato que busca o carro e entrega. Eu pagaria mais caro pra fazer a revisão do meu carro se a concessionária mandasse alguém para pegar o carro e depois me entregasse. Eu pagaria mais caro por isso, dependendo. Será que algum dia serviços básicos que a gente contrata vão começar a cobrar mais caro para entregar mais rápido? Alguma espécie de furar fila? Só o tempo para nos dizer. Mas esse exemplo do aplicativo que era lá do Thales Gomes, que era o Singu, é Singu. Se você quiser uma manicure na sua casa mais rápido, pague por isso. Preço é assim. Por isso que quanto mais a gente vende commodities, mais a gente está suspenso, sujeito a cobrar o preço que o cliente quer pagar. E aí nós temos o fator especialização. Aí eu gosto de dizer que a gente tem a especialização essencial e ou ser super especializado, ou seja, eu tenho o que a pessoa precisa e eu tenho uma coisa que poucos precisam e pagariam por isso, ou algo que é super especializado. Eu costumo dizer que a consultoria da comerciária ela é super especializada, porque além de ter o conhecimento de consultoria, a gente tem conhecimento de saúde.
Tem 19 anos, tem uma equipe muito legal que atende. A gente responde rápido no WhatsApp. Se a gente não puder atender o cliente na hora, a gente manda falando, ó, estamos em reunião e te retornamos na hora X, daqui uma hora. Então, por exemplo, agora é 20 horas e 53 minutos, te retorno 22 horas. E a gente retorna. A gente tem processo, todas as reuniões são documentadas, tem ata das reuniões que a gente faz. Isso fica disponível em um link que o nosso cliente acessa e vê. Então, ele acompanha o que está sendo feito em tempo real. Os grupos do WhatsApp, toda semana que a gente tem ele atualizado. Tem cliente nosso que recebe atualização diária do trabalho que a gente implementou. Diário a gente pega lá, gera um relatório no sistema e manda. Então, isso é uma forma diferenciada de atuar. Por que que a gente desenvolveu tudo isso? Porque já teve cliente que falou assim: ah, Luiz, eu contratei uma empresa que não entregou. Eu contratei uma empresa que o pessoal sumia, aparecia uma vez a cada 15 dias, pedia um monte de coisa, depois voltava 15 dias pedindo um monte de coisa e não resolvia. Então a gente opta por fazer uma entrega sempre acima do normal. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O cliente da Comerciare não espera, não fica sem resposta. E a gente respeita muito o nosso tempo de trabalho e o prazo do cliente. Então a gente nunca vai fazer um prazo que a gente não vai conseguir cumprir. A não ser que aconteça uma coisa muito alheia à nossa vontade, a gente vai fazer. E aí, obviamente, quando eu falo especialização, eu tenho a percepção de valor, diferenciação e capacidade de entrega. Olha que expressão interessante aqui, ó. Capacidade de entrega. Eu entrego isso que eu estou prometendo? Né? E aí eu gosto muito de quando eu falo de quando as pessoas pagam mais caro por especialização, eu gosto de trazer o exemplo do Spotify e da Netflix. O Spotify, se você quiser não pagar o Spotify, você paga de graça, mas você morre nos anúncios. Se você quiser não ter anúncio, você paga. Se você quiser montar playlist, você paga. Netflix sempre teve assinatura com tudo incluso. Agora você tem assinatura com qualidade de imagem e sem anúncios. Mesmo tendo 1 milhão de plataformas, elas não têm medo de cobrar por isso, estão buscando formas de cobrar. O próprio WhatsApp, gente, antigamente eu conseguia fazer uma lista de transmissão de graça. Agora eu monto uma lista de transmissão e tenho que pagar por isso. Absurdo? Não. É produto, você precisa? Pague. Agora, eu tenho que entender se o meu produto tem essa relevância toda na vida da pessoa. Então, sei lá, Netflix. Eu adoro La Casa de Papel. Saiu a temporada de La Casa de Papel. Preciso assistir. Minha série favorita. Talvez seja uma das minhas favoritas mesmo. Se eu não assinar a Netflix, eu não consigo assistir. Então, eu vou ter que deixar de pagar alguma coisa para pagar a Netflix, cancelar outro streaming para assinar a Netflix, pegar os 7 dias grátis com o CPF de outra pessoa, que seja, mas eu tenho que assistir La Casa de Papel. E poderia trazer vários outros exemplos aqui. Esse aqui eu peguei aqui num site aqui. Eu gosto muito de estudar o mercado de luxo, sou fanático do mercado de luxo. E aí tava falando os maiores clubes exclusivos do planeta, clubes privados, que você paga para fazer parte de algo caro. Você não está preocupado com o preço, você está preocupado com a exclusividade, né? Que é uma das premissas de um serviço high ticket, né? Exclusividade. O que que tem de exclusivo? Nada, então não é exclusivo, né? E as pessoas pagam caro por isso daqui. Depois eu vou mandar esse material para vocês, vocês leiam o paper aqui, é muito legal. E outra coisa que a gente fala também, que às vezes ajuda na precificação, é de ser exclusivo alguma coisa para ser mais caro ou mais desejado. É o quê? Disponibilidade. Quem tentou ter Nubank lá no começo sabia que tinha questão de convite, você tinha que ser aprovado por eles aprovavam muito poucas pessoas, analisando crédito. Então o Nubank é um grande exemplo disso. O Nubank fez isso muito no começo. Hoje eu imagino que eles devam ter uma política de crédito maior, até porque o banco cresceu, se tornou o maior banco do país, atende, hoje atua em outros países, comprou o name rights do estádio do Palmeiras, tem nome no estádio lá nos Estados Unidos, onde ele está tentando entrar, então eles estão disponibilizando crédito para mais pessoas. Mas no começo era uma coisa que todo mundo queria e não tinha. Cartão de crédito, gente.
Os maiores vilões da economia brasileira. E aí? Por quê? Porque criaram um produto tão bom que as pessoas não queriam não tê-lo disponível. Queria ter esse cartão de crédito roxo com aplicativo que funciona muito bem. Então, isso aqui para mim é um grande exemplo de como que uma empresa com diferenciação, às vezes, é na qualidade do serviço mesmo. Hoje não, o serviço eu não acho mais tão exclusivo assim o Nubank, mas o aplicativo ainda é muito bom. Custos também é uma variável de preço, e é aqui que entra o que eu falei com vocês. O arroz cristal não tem como ele custar muito mais caro, a não ser que seja em um bairro mais caro, que tenha um supermercado que tenha produtos melhores, cobra um pouquinho mais caro. A questão da escassez, então aqui em Goiânia nós temos muita figura dos empórios. Empórios pequenininhos que vendem de tudo. Que é para quê? Para a pessoa comprar ali 11 horas da noite, num horário que ela não tem condição de supermercado, ou apareceu alguém na casa dela do nada e ela precisa fazer ali um prato, preparar uma comida, servir uma bebida. Mas tirando isso, eu tenho custos que eu posso controlar, ou seja, quanto mais eu gerencio meus custos e consigo ter eficiência, eu consigo cobrar mais barato, ou eu consigo ter mais margem de lucro, ou o produto que eu vendo é uma commodity, que é produto de consumo comum. Quem define preço de commodity é o mercado, gente. Então, se eu for colocar aqui de um jeito mais, um formato mais amplo, petróleo, soja, carne bovina, carne suína é uma commodity, né? Então é o precificado pelo mercado, né? Principalmente em dólar, muitas vezes. Mas agora, o pacote de arroz, uma latinha de Coca-Cola zero. Onde que você vai pagar mais caro nesses produtos comoditizados? Ah, dentro de um show em estádio de futebol. Aí você vai pagar mais caro mesmo. Ah, é num evento que vai ter, numa festa que vai ter afastada da cidade. Ou um evento muito específico, igual teve aqui em Goiânia no MotoGP. Tirando isso, situações muito específicas, que você é obrigado a pagar para instalar e você não pode sair para comprar e voltar, você vai ter que comprar lá dentro. O que que eles fazem? Inflam o valor. E tem uma outra exceção também, por exemplo, aeroportos, né? Que o aluguel é muito caro, o custo é muito caro, então se cobra muito mais caro lá por uma Coca-Cola. Esses dias, não foi final do ano passado, eu comprei uma esfirra, um enroladinho de queijo, alguma coisa assim, com uma Coca-Cola, eu paguei R$ 30. Se eu for no centro de Goiânia tomar a mesma coisa, eu pago talvez menos de R$ 10, né? Tem essa diferença, mas não deixa de ser uma commodity. Quem vai precificar é o mercado ou as circunstâncias. Então, os custos também estão envolvidos na precificação. Você vende a commodity? Não. Opa, peraí, então. Peraí. Mas tem produtos que às vezes podem ser commodity e a gente não sabe. Por exemplo, essas lojas multimarcas de roupa. Elas vendem reserva, vendem Calvin Klein, é o mesmo produto que tem na outra loja. Será que é o mesmo custo? Não é? iPhone é assim. Se você comprar na loja da Apple ou nas grandes lojas, você paga mais caro. Se comprar nesse pessoal que importa, você paga mais barato. Mas também tem os seus riscos, né? Inclusive de comprar produto falsificado, igual roupa, por exemplo. Ou então pode ser produto pirateado, produto roubado. Então também tem isso também que impacta no preço, obviamente, né? Então, também é uma variável de custos, né? Ah, eu não emito nota fiscal. Não estou falando para fazer isso, porque não emitir nota fiscal é legal. Mesmo que você combinou com o cliente um preço para não emitir nota fiscal, se ele quiser ir atrás do direito dele de ter a nota fiscal, nós que prestamos serviço ou vendemos produto, somos obrigados a dar a nota fiscal. Outra questão, margem de lucro necessária. Aqui é um detalhe também interessante. Espera aí, quanto que eu preciso lucrar para manter isso aqui de pé? Então eu tenho que conhecer custos e tenho que conhecer riscos também. Riscos. Vou dar exemplo, que eu sei que tem exemplo aqui hoje no grupo aqui. Obra. Obra é uma coisa que a gente conhece o custo, mas na hora que vai fazer, tem riscos desses custos aumentarem. Isso talvez vai impactar ou no preço do meu produto, na hora de começar a vender ele, meu serviço, ou produto ou serviço, ou vai impactar em mais tempo para ter o meu investimento de volta. Isso aqui tem que ser colocado em consideração. Não posso deixar de considerar.
Beleza, eu precifiquei todos os meus procedimentos aqui na minha clínica odontológica. Tá tudo precificado certinho, eu sei a margem de lucro certinho, tanto que eu posso dar de desconto, tanto que a maquininha de cartão me cobra. Lindo, maravilhoso. Mas quantos tratamentos eu tenho que vender para poder pagar a secretária, pagar os outros dentistas que atuam aqui, pagar aluguel, pagar a prestação de investimento em cadeira, pagar fornecedor de material, as dentais, eu tenho que pagar água, luz, internet, telefone, assinatura de software de gestão. Então, não adianta só também estar precificado certo, eu tenho que saber quanto que eu tenho que vender. Se é um produto que o mercado define preço, aí é mais difícil ainda, né? E agora, terminando aqui, agora nós finalizamos a parte de quê, gente? Coisas antes do negócio existir, ou antes do negócio abrir, que impactam na precificação. Então a gente já entendeu que eu tenho que ter um posicionamento, que eu tenho que entender para quem que eu quero vender, o que eu quero vender e trabalhar em cima disso. Obviamente, estratégia de vendas, marketing, redes sociais, mídia, TV, rádio, tudo certo, tudo ok. Mas agora eu tenho, vamos supor que eu já tenho a empresa acontecendo, ou a empresa que eu planejei lá atrás e abri já está rodando. Agora eu tenho que entender o que que prejudica a minha precificação. O que que joga de fato a minha precificação para baixo? Aí eu tenho grandes vilões aqui, grandes vilões. Desconto, gente, é um vilão também. Desconto. Quantos aqui já venderam, já consideram desconto apenas para fechar uma venda? Acredito que todo mundo aqui já fez isso. Não, mesmo levando prejuízo, vou prestar esse serviço para você aqui, porque eu sei que você vai voltar para comprar mais. Eu sei que você volta para comprar mais. Eu já fiz isso lá atrás. Hoje a gente não faz isso mais, mas a gente faz, né? Aí eu gosto sempre de usar o exemplo da livraria para mim. Eu tenho um livro que eu li, eu vou indicar para vocês, ele está aqui no meu Kindle, e ele conta esse exemplo no livro, que é esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Chama O Preço é o Lucro. É um cara um inglês que escreveu esse livro. Ele tem um escritório de contabilidade numa cidade de interior, lá, como é que chama a cidade dele? É Plymouth, alguma coisa assim. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Peter Hill, O Preço é o Lucro. Todo mundo que vem ter uma empresa deveria ler esse livro aqui. Tem na Amazon, tá? Eu não tenho o PDF dele. A gente até tem um clube do livro, mas eu não tenho o PDF dele. Lá, como multiplicar a lucratividade do seu negócio por meio da gestão profissional de preços. E ele explica um exemplo que eu acho que é vital. Vamos supor que eu tenho uma livraria. Aí eu vendo esse livro aqui. Eu compro esse livro aqui por R$ 70 e eu vendo ele por R$ 100. Então, esse livro me dá 30% de margem de lucro. Vamos esquecer custo, por enquanto, vamos esquecer impostos, tudo isso, né? Maquininha de cartão e tal. Eu tenho R$ 30 de lucro, ou seja, esse livro me dá 30% de lucro. Beleza, vamos supor que eu vendo 10 exemplares desse livro aqui, Unbound Marketing, que é o nome desse livro aqui, e aí eu tenho um lucro, então, no final do mês de R$ 300. Aí, de repente, o dono da empresa ou o gerente de venda chega e fala: Não, 10 unidades é muito pouco, a gente tem condição de vender mais, vender pelo menos 30. Ah, é? E o que que você precisa fazer para a gente vender 30? Para vender 30, 3 vezes mais desse livro aqui. Vender 30 unidades ao invés de vender apenas 10. Uai, vamos abaixar o preço. Para quanto? Vamos baixar para R$ 80. Uai, tudo bem. Negocia com o fornecedor então, para ele te vender mais barato. Aí nós vamos lá no fornecedor. Fornecedor, me vende mais barato que R$ 70 o livro. Aí o fornecedor fala assim: não, não tem como. Então vamos baixar para 80. E aí o que que vocês pensam que tem que ser feito? Qual que é a análise crítica em cima disso? E eu quero ouvir a resposta de vocês agora. Proíbo de ficarem calados. O livro custa 70, eu vendi a 100. Eu quero triplicar as vendas desse mesmo livro e a solução proposta foi abaixar o valor do livro para 80. Qual que é o perigo dentro disso daí? Eu quero ouvir, gente, vocês falando.
Quem quer arriscar? A margem não ser maior do que no volume. Sim, o Lawton colocou aqui. Gente, além do problema da percepção de marca, também. Mas vamos pensar de uma forma, vamos pensar como gestores aqui, como donos da livraria. Inclusive, agora que eu vi nessa foto aqui, que a livraria está toda mofada, né? Deve ser uma livraria bem antiga, ou até um sebo também, né? Que imagem que eu escolhi aqui, mas tudo bem, vamos lá. Lauton, ok o que você falou, tá? Ok. Mas vamos pensar o seguinte: eu vendia 10 unidades com R$ 30 de lucro cada livro. Então, no final do mês, eu tinha R$ 300 de lucro com esse livro aqui. Se eu vender por 80, eu passo a ter R$ 10 de lucro aqui. Então, eu, enquanto dono da empresa, falaria assim para o gerente: tá bom, só que você me garante que eu vou ter mais que R$ 300 de lucro? Você vai ter que vender 3 vezes mais livros. Você me garante que você vai vender? Aí ele pode chegar e falar assim: garanto. Então, beleza, pode fazer. Se ele falar: não, a gente não consegue vender 3 vezes mais. Então, para que você vai fazer desconto? Eu vou diminuir meu lucro. Eu vou diminuir meu lucro. Eu não posso vender simplesmente abaixar o preço. Eu tenho que analisar o lucro. Então, quantas vezes a gente quer fazer desconto para vender algo e às vezes a gente não olha o lucro? Tá vendo que faturamento não é lucro? É aqui que está o segredo da precificação. E esse livro aqui ensina isso pra gente, ó. Leiam, gente, não deixem de ler esse livro aqui. Eu tenho certeza que vocês vão mandar mensagem depois agradecendo. Isso aqui mudou minha vida profissional, isso aqui. Ele dá um outro exemplo também, que lá eles pegaram para fazer consultoria em uma empresa de segurança. Essas empresas, igual tem aquela Guard, aquelas empresas que fazem segurança privada e tudo mais. E essa empresa falava: a gente está cobrando um preço muito ruim. Só que eu tenho medo de aumentar meu preço e perder para a concorrência. Eles eram, parece que a segunda maior empresa, terceira lá do país deles. E aí o pessoal da consultoria aqui do Peter Hill falando com ele, aumenta esse preço, aumenta o preço, aumenta o preço. E eles, não vamos aumentar, o nosso principal concorrente cobra mais barato. Aí o que que eles sugeriram para o pessoal? Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma pesquisa de mercado? Vamos pegar alguém, fazer um cliente oculto e pedir um orçamento para 7 empresas. Aí é legal que ele fala, né? Eles fizeram isso, inclusive pediram um orçamento para a própria empresa que eles estavam dando consultoria e não avisaram os vendedores. E aí o que que ele fez? Das 7 empresas, parece que 4 não responderam, uma mandou um PowerPoint mal feito e 2 atenderam muito bem, fizeram a venda consultiva e mandaram a proposta. A empresa deles e a líder de mercado. Quando eles foram ver o preço da líder de mercado, era muito maior do que o preço deles. Eles não tinham medo de aumentar, mas também não tinham feito uma pesquisa de preço. Então, às vezes a gente tem medo de aumentar, mas a gente não fez a devida pesquisa de mercado. Então, esse livro ensina isso pra gente. Tem exemplo de um parque de diversões que eles começaram a cobrar lá por uma coisa que não cobrava. Gente, a própria Netflix, se vocês pegarem aí informações, deve ter uns 2 anos ou menos, quando a Netflix ia começar a colocar o plano pago e aumentar os preços e cobrar quando a pessoa emprestava a senha, vocês lembram? Ah, eu compro um acesso da Netflix por um preço, eu tenho acesso a uma tela. Se for mais caro, eu tenho 2, 3 telas. Todo mundo achou que a Netflix ia falir. Ela aumentou o faturamento dela e o lucro. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre preço também. E é o que o livro ensina pra gente. Então, deixo a recomendação de livro para vocês. Então é proibir, a partir de agora, eu proíbo vocês a a trabalharem com desconto sem ter uma política bem desenhada de desconto. Essa política tem que estar disponível para todos os vendedores. Esse produto é vendido por tanto, o mínimo que eu posso vender desse produto e serviço é tanto, e a margem de desconto está aqui. É impossível, gente, não ter desconto, mas tem formas de contornar o desconto. Então, gente, tenham uma política de preço. Política de preço que alguém te pede o preço agora, você não precisa ficar enrolando demais para falar. Você tem uma.
Eu não sou tão a favor em serviço de tabela de preços, mas a gente tem que ter uma base. Porque serviço varia, né? Às vezes, por exemplo, tem uns colegas aqui que são engenheiros, a gente sabe que tem prédio que o elevador dá muito problema, porque é muito antigo, tem prédio que não tem estacionamento, às vezes tem que descarregar na rua, tudo isso aumenta a complexidade do serviço, né? Mas tenham uma política de desconto, porque eu posso pensar, quando que o desconto é positivo? Ele é positivo? Gente, ele é positivo o desconto, ele não é negativo. Ele é uma boa moeda de troca. Eu só não posso usar ele de maneira de qualquer jeito. Eu preciso saber usar. É igual cartão de crédito. Muita gente fala que o cartão de crédito é o vilão. Gente, não é. O cartão de crédito é um dinheiro de curto prazo barato. Se você não paga anuidade, ah, eu vou comprar isso aqui no crédito, eu pago no mês que vem. Vou pagar de 2 vezes, porque esses 2 meses eu fico um pouquinho mais aliviado e não compro mais nada. Sabendo usar, gente, o cartão de crédito é um aliado. E não o grande vilão da história, igual muita gente fala, né? Então, quando é positivo usar o desconto? Em negociação. O desconto ele pode ser usado, gente, em negociação. Então, como que eu negocio o desconto? Ah, você quer mais desconto? Claro, compra mais. Faz 2 meses de compra, 3 meses de compra de uma vez que eu te dou um desconto. Ah, mas você quer um prazo de entrega rápido? Não, aí eu não consigo te dar o desconto, porque senão eu vou ter que deixar de entregar para alguém que já comprou sem desconto para entregar para você. Beleza, eu te vendo por esse preço o ano inteiro, mas a gente faz um contrato aqui de fidelidade. Bora fazer? Bora fazer um contrato de fidelidade? E favorável, e sempre que negociação tem que ser favorável entre as partes. E aqui não é só desconto, não, é negociação como um todo, né? Mas quando a gente está falando de preço, o desconto ou uma condição especial é parte do business. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu posso chegar a pessoa e falar assim: olha, por que que então você já é igual o pessoal está usando muito agora nas clínicas, o clube do Botox. Ao invés de você pagar o Botox todo, por que você não paga R$ 99 por mês e você tem direito a fazer 2 Botox por ano? É uma possibilidade de melhorar o pagamento da pessoa e você ter um cliente comprando por mais tempo. É uma estratégia. Se couber no seu bolso e você conseguir fornecer isso depois, poxa, bacana, né? E aí, Michael Porter, que é um dos grandes teóricos da gestão, trouxe para a gente uma análise do mercado muito legal. E aí eu quero também que vocês façam ela a partir de agora, que é as 5 forças de Porter. Eu vou abrir um negócio, eu vou lançar um novo produto, eu quero entender esse produto no mercado, até mesmo para precificá-lo. Eu tenho 5 forças que atuam em cima dos nossos negócios. Primeira, rivalidade entre competidores existentes. Eu vou concorrer com muita gente. Essas empresas que já estão no mercado, elas, como se diz, elas têm um poder competitivo de preço? Não tem? Isso impacta. Ameaça de novos entrantes. Será que novas empresas podem entrar nesse mercado e impactar a minha precificação? Ou o meu produto, ou o meu tamanho de mercado? Poder de barganha do fornecedor. Se eu tiver um único fornecedor, ele tem barganha sobre mim. Então ele vai sempre vender mais caro e eu vou ter que vender mais caro. Se eu entrar num negócio que tem um poder de barganha muito pequeno, talvez não faça sentido eu estar num negócio desse. Então vou analisar. Porque eu vou ficar refém da precificação o tempo todo. Ou o poder de barganha pode ser também do cliente. E aí é mais complicado, porque se o cliente que determina quanto que ele vai pagar num produto, é um mercado que talvez eu nunca consiga ter diferenciação. Sempre vou ter que cobrar para vender. E ameaça de produtos substitutos. Eu gosto muito de usar esse exemplo dos laboratórios de análises clínicas. Os laboratórios estavam morrendo de medo dos testes rápidos de farmácia, que via de regra acabou que não virou tanto problema assim, mas era uma ameaça, né? É igual a ameaça de novos entrantes. De repente, agora saiu uma matéria esses dias, não, ela não é nova, mas voltou em voga no mercado. A questão das grandes farmácias, principalmente lá a Drogasil,
está negociando com os planos de saúde para ter atendimento de urgência dentro da drogaria. Ou seja, o hospital que atende pronto-socorro vai ter um concorrente. É bom ou não? Tem que ser avaliado. Mas é um novo entrante. E ele ainda vende medicamento e remédio lá dentro. Já pode fazer ali um cross-sell ali, e já vender tudo junto, né? O atendimento médico, curativo, os medicamentos, o paciente já sai da farmácia com tudo pronto. É um novo entrante que já não me concorria comigo. Então, as cinco forças de Porter podem ser usadas para precificar. E às vezes a precificação não vai estar na sua mão, tá? Pode ser que seja realmente do mercado, né? E aí, outro vilão, e esse aqui, gente, também muita gente esquece, que são os meios de pagamentos. Isso aqui come margem de lucro que vocês não têm ideia. O primeiro deles é a maquininha de cartão. E a maquininha de cartão, ela come nosso dinheiro em duas situações. Por eu usá-la, seja para fazer crédito e débito, e no crédito principalmente, porque de acordo com o número de parcelas, aumenta a taxa de juros, porque o risco é do cartão. Então, eu tenho esse problema. Segundo problema da maquininha de cartão, quando as clínicas, empresas que vendem todo dia ali precisam fazer antecipação de recebível. Então, vocês têm duas incidências de taxa. Duas. Então, outro dia, um cliente nosso vendeu um tratamento odontológico de R$ 1.500, parcelou 6 vezes, aí antecipou, recebeu 1.080. Mais de R$ 400 de desconto, gente. Então, o que que está acontecendo hoje no mercado? O máximo que é viável parcelar sem juros é 3 vezes. A partir de 4 vezes, o paciente é que tem que pagar, ou o cliente é que tem que pagar essa diferença. Tanto é que vocês não conseguem comprar no Mercado Livre mais de 10 vezes sem juros, na Amazon. Infelizmente, meio de pagamento no Brasil é caro. É caro. Então, maquininha de cartão não tem como hoje trabalhar mais de uma forma muito aberta. E tem uma outra questão aqui também que eu queria lembrar vocês. É, se vocês não colocarem no fechamento financeiro o que que a adquirente descontou de vocês, vocês estão analisando errado os custos de vocês. Então, lá nas saídas, lá no seu relatório, tem que ter lá taxa da Cielo de desconto, taxa da Stone, taxa da PagSeguro, taxa da Rede, taxa da. Como é que chama a outra lá? Esqueci o nome dela. E isso, Cicobi, da Sicredi, da Maquininha e tudo. Vocês têm que pegar esse valor que descontou e descontar lá nos seus relatórios financeiros. Se você não faz isso, está errado, tá? Vocês vão estar tendo ali uma falsa sensação de lucro algumas vezes. Então vocês têm que descobrir quanto que vocês tinham, vendeu na maquininha e quanto que recebeu. Essa diferença aqui tem que contar lá no contas a pagar de vocês. Vocês têm que dar baixo nisso daqui. Então muita gente esquece, acha que o lucro é igual e aí não consegue fazer o relatório de entradas menos saídas bater. Então tomem cuidado com isso. A mesma forma quem tem link de pagamento online. Link de pagamento online também cobra caro por antecipar. Então, tomem cuidado. Avaliem lá antes de vender. Peraí, vale a pena vender? Deixa eu ir lá na minha política de desconto. Deixa eu ver lá o meu preço de venda e o preço mínimo que eu posso fazer e o que que Geralmente as maquininhas de cartão têm um simulador. Quanto que eu vou receber se eu não repassar a taxa para o cliente? Muitas vezes pode não valer a pena. Então, fiquem atentos, tanto com a maquininha de cartão quanto os meios de pagamento online, que são muito, mas muito traiçoeiros, tá, gente? Tem uma mensagem aqui que eu não li. Se o canal de vendas não estiver bem estruturado, o volume total de vendas pode ser o suficiente para as margens melhores por unidade. Exatamente. Por isso que você tem que entender quanto que você precisa vender para ter lucro. Então, todo mês tem que fazer, você pode fazer inclusive meta, desenhar meta de vendas baseada nisso daqui. Ó, para eu ter lucro aqui, eu preciso vender tantos procedimentos desse tipo, tantos desse, tantos desse, tantos desse, faturando 100 mil, porque os custos nossos são 88 mil, então sobra 12 mil. Então, eu tenho que a meta vender tem que ser 100 mil. E aí você pode colocar lá, para eu vender 100 mil, eu tenho que fazer o quê? Tantos botox, tantas harmonizações faciais, tantos limpeza de pele, e colocar lá no exemplo de uma clínica de estética, que eu estou trazendo aqui. Mas poderia ser loja de roupa, poderia ser várias coisas. Antes de desenhar a meta, você descobre quanto que você precisa vender para ter uma margem de lucro boa, e aí você define a meta. Tem que vender tantos desse produto, tantos desse, tantos desse. Senta com o comercial, senta com o marketing e faz as campanhas.
É uma forma interessante e inteligente de desenhar metas. E prejuízo oculto, né? Então, se você não olha essas taxas aí de maquininha de cartão, plataforma de venda online, esses links que você usa para vender online um serviço, fiquem atentos. Descubram todo mês quanto fica para essas empresas e coloque lá como registro e como saída, tá? Pra vocês não terem os números de vocês, como é que eu posso dizer? Ter esses números, não fraudados, mas incompletos, tá? Estoque também é outra coisa que define preço, gente, e é um vilão também. Por quê? Estoque, se eu tenho produtos encalhados e perto do vencimento, eu vou ter que vender barato para desovar rápido, para não perder, para tentar pelo menos pagar o custo. E muitas vezes vai ter prejuízo, porque o produto estocado lá tem prejuízo, o produto já não vale mais a mesma coisa, às vezes o preço do mercado caiu, você tem inflação. Então, quem vende produto em data de validade tem isso aqui ainda que interfere na precificação. Então tem que ficar atento se você tem produto perecível que possa ficar encalhado no estoque lá e você, de repente, não fazer. Eu lembro que eu vi uma vez acho que o presidente de uma das companhias aéreas brasileiras falando que o assento do avião, ele é perecível. Eu pensei assim, mas como assim, gente? Ele não vence, ele não perde, o couro não endurece tão fácil assim. Aí ele explicou por quê? Porque depois que o avião fecha a porta, o que eu não vendi, o avião vai viajar com assento vazio. E dependendo da quantidade de pessoas naquele voo, é prejuízo. É prejuízo. Então ele fala que o assento do avião, ele é perecível sim, porque fechou a porta do avião, acabou, você só desce lá no destino final e não repõe, não volta. Achei interessante, né? Mas ele, inclusive essa palestra dele tem no YouTube, depois eu posso até mandar para vocês. Na época era o Paulo Kakinoff, o presidente da Gol. Hoje ele está na Porto Seguro, ele é o CEO da Porto Seguro. E trouxe um sucessor dele para ser o CEO da Gol. E aí ele falava como é que funcionam as dinâmicas de preço de passagens aéreas, né? Então, por que que quando você compra lá para frente você paga mais barato? Porque normalmente é quem está viajando de férias. E essa pessoa, para ela, não tem problema viajar um dia depois ou voltar um dia antes, ou antecipar o dia de ida e de volta. Por quê? Porque é uma viagem programada. Se for para pagar mais barato, tá tudo certo. Agora, quem que paga mais caro é quem compra de última hora, que normalmente nos estudos da Gol é o pessoal do público corporativo. É pessoal de empresa que tem que fazer uma viagem porque tem uma reunião com o fornecedor que está ameaçando cancelar o contrato. Então tem que sair de BH para São Paulo, de Goiânia para o Rio de Janeiro, porque não, a gente não pode perder esse cliente, não. Aí você paga muito mais caro. A passagem aérea é uma dinâmica bem interessante, né? Concorrência, né? Disputa também um fator que também é um vilão de preço. Então, a guerra de preço, eu entro ou eu não entro, né? Então, empresa A, consulta R$ 90, empresa B, 180, empresa C, 550. Olha a diferença de preços aqui. Qual delas é a mais lucrativa? A gente não sabe, porque. Ué, desculpa, gente. A gente não sabe qual que é mais lucrativo, porque a gente não sabe o volume de vendas, posicionamento, a produtividade, a margem de lucro. Mas quando eu pego que essas empresas cobram preços diferentes, tem um modelo de negócio ali. É mais valor agregado, é popular. Mas, por exemplo, a clínica que cobra uma consulta de 90 e 180, as duas podem ser populares. Porém, a de 90 está na capital, onde tem mais clínicas, e a B está no interior, onde ele quer cobrar um preço mais barato, mas ele também não quer ser igual o médico, que é mais especializado, cobra 550, então ele cobra 180. Mas não deixa de ser uma clínica popular. Por quê? Porque no interior nós temos escassez de médicos. É um exemplo aqui, eu sei que é até mais caro do que 180, mas só um exemplo que eu trouxe aqui para mostrar que o mesmo produto tem preços diferentes e estratégias de negócios diferentes. Aqui na capital mesmo, aqui em Goiânia, a cidade tem muita clínica popular. Começou com R$ 80, 90, hoje parece que já está mais ou menos ali a clínica mais barata aqui, está cobrando R$ 120 uma consulta de clínico geral.
Ou seja, já aumentou de uns anos para cá, mas continua tendo que ser competitivo para atrair quem? O público que não tem plano de saúde. Quando a gente fala do público que não tem plano de saúde, eu estou falando de 75% da população brasileira. Ou seja, 53 milhões, que é um quarto da população, tem saúde privada. E dizem que o SUS só consegue também atender um quarto. Então, via de regra, metade da população brasileira não tem acesso à saúde. Então acaba indo numa clínica popular. Por isso que é um bom negócio, porque tem muita gente. Então não significa que um é menos lucrativo que o outro. Depende de onde está, depende da margem de lucro, depende da estratégia, né? Precificação, gente, para a gente já caminhar aí para o final do nosso curso, a gente já entendeu até aqui então estratégia de negócio, os vilões da precificação, negociação, desconto. Agora nós vamos precificar. Gente, um curso de precificação completo seria um curso de o quê? 6 horas, 10 horas, 20 horas? Mas eu tentei trazer aqui com uma forma de precificação para quem tem dificuldade consiga rapidinho ali, pelo menos ter uma percepção melhor, né? Obviamente, se alguém quiser rever preço de uma forma mais profunda, a gente está à disposição para atender, mas eu quero que vocês saiam daqui amanhã já precificando melhor, tá? Então, os 5 pilares da precificação, gente: custo, posicionamento, concorrência, percepção de valor, modelo de negócio. Pronto. Eu quero precificar do zero meu serviço. Então, eu preciso entender meus custos, tudo que entra, tudo que sai, qual que é o meu posicionamento no mercado, eu tenho concorrência, qual que é a percepção de valor de quem compra o meu serviço, qual que é o meu modelo de negócio. Primeira coisa. Ah, meus custos, todo mês minha empresa custa X. Opa, então vamos lá. Qual que é o meu posicionamento? Não, o meu posicionamento é que hoje eu faço um serviço muito bem feito. Não, o meu posicionamento é que eu quero atender todo mundo que puder pagar, mas eu quero ter um preço mais acessível, né? A aula com muita clareza, exemplos maravilhosos. Obrigado, Vanessa. Fico feliz em estar contribuindo aí com você, tá? E aí eu tenho muita concorrência? Sim, não. Qual que é a percepção de valor de novo do meu cliente? Qual que é meu modelo de negócios? Então, eu preciso olhar isso daqui. Ah, Luiz, eu entrego muito bem, mas ninguém paga por isso. Aí, eu poderia simplesmente falar para vocês, dá desconto. Vocês estão precificando errado. Vocês já pararam para pensar que vocês podem estar oferecendo o serviço de vocês para as pessoas erradas? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, eu só ofereço para esse perfil de cliente, mas é um cliente que paga atrasado, qualquer coisa ele não quer pagar, ele quer parar, quer cancelar o contrato comigo. Por que que eu não consigo analisar um outro perfil de cliente para atender? Porque alguém comentou agora há pouco aqui, o cliente de obra, né? Ele sempre quer desconto, 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 né? E normalmente eu sei que quem pede muito desconto é a empresa que faz obra, né? Empresa que faz obra adora pedir desconto e muitas adoram fazer com qualquer um, né? Inclusive, nós temos um cliente aqui que o cara deu um baita de um prejuízo para ele porque ele sumiu, né? No meio da obra. E era para construir um segundo andar dentro de um galpão. Ainda bem que não terminou, porque imagina o cara faz de qualquer jeito ali, aquele trem desaba com o pessoal, né? Perigoso demais. Então, será que esse cliente é o que eu tenho que atender mesmo? Será que para. E o que que eu preciso saber e fazer para chegar num cliente maior? Não, eu preciso fazer um curso de especialização. Não, eu preciso fazer um marketing mais atrativo. Eu preciso conhecer mais. Então, beleza, eu trabalho com obra só para comércio. Não, agora eu descobri que é bom atender empreiteira. Então, eu posso montar um portfólio e apresentar para as empreiteiras. Descobrir se existe um sindicato dos empreiteiros, das construtoras grandes. Ou então, não, eu quero fazer obra só em shopping. Então, eu vou atrás de sindicato de lojas, deve ter uma associação dos lojistas daquele shopping, entender como é que eles gostam do serviço, se eu tenho equipe para fazer aquele tipo de serviço e acabamento. O que que adianta eu querer vender mais caro se eu não consigo entregar? Não adianta, né? Então, o primeiro ponto aqui para a gente precificar, e vocês já podem ir anotando aí e fazendo. Os 5 pilares. Qual que são os meus custos? Qual que é o meu posicionamento? E muitas vezes, gente, cobrar mais caro tá ligado sim a posicionamento, tá? Não adianta. Se você quer vender para um cliente que paga.
mais caro e você não frequenta o mesmo restaurante que ele, a mesma academia que ele, é mais difícil, né, gente? Um cliente que paga mais caro, você não sabe conversar com ele sobre arte, sobre política, assuntos que exigem um conhecimento maior, é difícil vender para esse público. É muito mais difícil, né? Concorrência, percepção de valor e modelo de negócios. O que que destrói uma boa precificação? Não conhecer custos, dar desconto por insegurança. Tem empresa que eu lembro uma vez um cliente meu ia contratar uma agência de marketing, a ideia era a proposta. E aí eu que pediram para eu negociar com o cara. Aí eu fui. Aí eu mandou a proposta para mim quinta-feira. Na terça-feira, eu falei com ele, eu vou conversar com a doutora na quarta, tá? Então eu vou pedir esses dias aí pra você. Beleza, tranquilo. Aí o cara chegou na terça-feira e falou: Luiz, vamos fechar esse serviço aqui, vou dar um desconto pra vocês. Poxa, mas você deu desconto sem eu pedir? Eu falei que eu ia conversar com a doutora amanhã, às vezes poderia até fechar sem desconto, obviamente que eu não falei isso pra ele, mas ele deu desconto sem o cliente pedir, gente. Olha que erro, né? Copiar os concorrentes. Às vezes o concorrente, a gente acha que o concorrente está bem, mas ele não está bem. A gente não conhece a saúde financeira das empresas. Atualizar preços apenas pela inflação, porque a inflação, uma coisa é o preço, inflação é os itens que você tem ali. Ano que vem não está previsto um reajuste da conta de luz por causa daquele fenômeno que vai ter climático que vai afetar o Brasil. Então, às vezes, você está tendo inflação em vários itens, um item reajusta 10, o outro 8, o outro 6. Então, não é só a inflação geral, tem cada item ali do seu custo. Não revisar a margem de lucro, que é você não ter essa tabela e negociar antes de apresentar o valor. Aí eu gosto de fazer sempre um contraponto a isso daqui. Beleza, eu posso apresentar o valor e depois negociar. Mas, gente, vão ter casos que você vai ter que falar o preço no começo. Ainda mais se vocês vendem um produto muito diferenciado. Por quê? Porque você já tira o cara do sua cola. Gente, Luiz, eu não tenho hoje como consumir uma Porsche. Eu não vou na concessionária da Porsche olhar carro para apressar um carro. Eu não vou. E a Porsche sabe que eu não vou fazer isso. Então, o que que eu vou. Mas eu entro na Volkswagen e na Fiat, porque eu sei que tem produtos talvez que eu possa e que eu não possa. Se eu não puder comprar uma BMW, gente, o que que eu vou fazer na concessionária da BMW? Ou seja, como que eles me cortam? Pelo preço. Então, dependendo do que você vende, que você não quer vender mais barato, fala o preço logo. É a melhor forma que a gente tem para, né, para administrar isso. E quando faz sentido conceder desconto? Como eu falei antes, pagamento antecipado, compra em maior volume, fidelização ou plano de recorrência, ocupação de horários ociosos, campanhas específicas, né? Ocupação de horários ociosos. As clínicas de diagnóstico por imagem, muitas passaram a funcionar 24 horas por dia. Por quê? Porque o equipamento já fica ligado. E aí descobriu-se uma nova demanda. Aí a ressonância fica ligada o tempo todo. Então, se ela estiver funcionando ou não, gasta. Por que que eu não posso ter paciente que gerando receita? Às vezes eu posso fazer um preço melhor, ou até mais caro também, mas impacta, né? E a arte de precificar aqui para a gente já caminhar para o final do nosso curso. Estrutura básica de formação de preços para serviços. Vamos falar primeiro de serviços, tá? Eu tenho que entender o que é custo direto, materiais utilizados, terceiros e comissões, hora de trabalho, então eu tenho prolabore de sócios, salários, encargos, custos da estrutura. Eu unifiquei aqui para ficar mais fácil o entendimento. Quanto a empresa deseja ganhar, né? O que que a gente quer ter de lucro em cima desse serviço aqui? E o quarto ponto, impostos e taxas, tributos, cartões e outras taxas. Então eu preciso levantar tudo isso daqui. Porque aí, qual que é uma forma básica e interessante de precificar serviço? Eu preciso, o básico é a minha hora. Quanto custa a minha hora hoje? Uma forma de calcular a hora interessante é eu pego todas as despesas, todos os custos da empresa, pego tudo que é custo fixo, somo ao prolabore dos sócios, somo ao que é investimento e divido pela quantidade de horas trabalhadas. Eu tenho uma base muito legal para trabalhar o custo da minha hora. Ou então eu pego tudo que eu ganho se eu for um autônomo e divido pela quantidade de horas que eu trabalho. Eu tenho pelo menos uma base de quanto a minha hora cobra e posso trabalhar para valorizar ela cada vez mais.
Se eu sei o custo da minha hora, gente, os outros custos eu agrego. Então, para fazer um procedimento dental, o que que eu gasto? Eu gasto um copinho para colocar o enxaguante bucal, eu gasto uma luva, um par de luvas, um gorro de cabeça, uma máscara descartável, um jaleco descartável, eu gasto um sugadorzinho que você põe na boca assim para ficar sugando líquido. Então eu vou somando isso, aí eu consigo precificar um procedimento. Ah, não, Luiz, mas eu gasto aqui eu comprei um tablet. Ou então eu comprei um equipamento específico. Quanto que esse equipamento custou? Quanto tempo que esse equipamento dura? Aí eu calculo a depreciação dele e coloco e divido pela quantidade prevista de vendas ou de tempo e administro. Mas o cálculo básico de serviço é hora. O resto eu pego os meus custos, divido pela quantidade de vendas, ou divido um pouquinho para cada cliente e coloco junto. Aí eu tenho uma base para começar a trabalhar uma precificação top. Uma base. É claro que tem outras formas de precificar, aumenta a complexidade, aumenta o número de serviços. Mas se vocês já conseguirem calcular a hora e o que gasta no atendimento, vocês já vão ter uma boa base de precificação. Então, agora, quando eu precifico produto, eu tenho que entender quanto que eu compro o produto, se eu tenho custo de frete e armazenamento, custos operacionais, impostos, taxas de cartão, meios de pagamento e aí calcular a margem de lucro. Produto é parece que é mais fácil, mas produto também é tão difícil quanto precificar serviço, porque o produto ele pode ser perecível, eu gasto energia elétrica para deixar ele armazenado, tem que ter segurança para ficar tomando conta à noite. É caro também, né? Aí, cadê o Luiz? Cadê aqui os custos com maquininha de cartão e tudo? Eu somo depois que eu precifico. Porque às vezes eu precifiquei e aí eu cheguei no preço de vendas. Aí eu tenho que entender o desconto da maquininha de cartão sobre aquela venda e o imposto para poder colocar também no preço. Então eu coloco depois. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu tenho que entender o produto, porque o produto às vezes eu vendo ele numa escala maior. Se eu sou uma distribuidora, para quem compra 10 unidades de um produto, para quem compra 1.000, são preços diferentes, né? Então eu também tenho que colocar isso em consideração. Por isso tem aqui frete, logística e custo operacional. Então, se vocês vendem produto e serviço, gente, basicamente, depois de tudo que nós falamos, escolher o mercado de atuação, trabalhou tudo isso, calcular o valor da hora para depois agregar os outros itens que estão previstos e produto, eu entender por quanto que eu compro, se eu tenho custo de logística e frete, se eu tenho custo operacional, a carga de impostos que vale sobre isso, taxa de maquininha de cartão e calcular a margem de lucro. Aí vocês conseguem ter uma precificação, uma noção melhor. Então, o exemplo do livro que eu dei para vocês, o livro custa R$ 70. Já calculei aqui. Eu quero vender por 100 é porque a margem de lucro eu escolhi 30. Porque existem também margens de lucro, né? Tem produto que eles falam que o markup é 100%, 150%, né? Cada empresa precifica, cada produto precifica. A gente precisaria de mais tempo para poder analisar isso com mais profundidade, né? Mas eu tenho que entender também o mercado, né? Para depois eu levar isso para o mercado, entender se o que eu cobro faz sentido ou não. Porque não adianta também eu querer achar o diferentão e cobrar qualquer preço. Eu tenho que entender se o mercado paga por isso, né? O que que hoje fica muito supervalorizado no mercado, né? Serviço é uma coisa que tem uma tendência a ser valorizada. Uma mentoria, uma aula, um curso, uma faculdade custa X, a outra custa Y, né? Esses dias eu vi o estudo das faculdades mais caras do Brasil que oferecem o curso de administração. As 10 mais caras. A mais barata eu acho que era 5.000 de mensalidade e a mais cara era 13.500. Mas tem faculdade de administração hoje online que você deve pagar R$ 200 por mês, né? Então, o que que difere aí? Poxa, muita coisa, né? Muito impacto aí. Então, gente, é a forma básica, apurar. Então, a partir de hoje, o que que vocês não podem mais viver sem? Para a gente caminhar aqui para o final do curso. A conta que eu chamo de básica de qualquer negócio. Entradas menos saída é igual a resultado. Esse resultado ou é lucro ou é prejuízo. Tem essa fórmula muito bem descrita no que vocês estão fazendo. Vocês vão ver que isso vai fazer uma baita diferença. E, gente,
Não esqueçam, faturamento não é lucro. Não iludam com faturamento. Faturamento pode ser uma armadilha muito grande. O ideal é você gerenciar custos. Gerenciem custos, não gerenciem faturamento. Faturamento é uma consequência de um mercado que muitas vezes pode privilegiar de uma hora para outra por um produto ou serviço que ficou muito procurado. De repente, começou a ter valor. Então, não iludam com faturamento. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a presença de vocês, todo mundo que esteve aqui, né? Então, como todo ritual, a gente já recomenda livros. Então, eu indiquei para vocês o livro do Peter Hill, O Preço é o Lucro. Vocês vão receber também esse PDF aqui, tá, gente? E também a estratégia do Oceano Azul, como criar novos mercados e tornar a concorrência relevante. Eu tenho o meu exemplar físico aqui do Oceano Azul, só não tenho o físico do Preço ao Lucro que eu comprei no Kindle. Mas é aquele livro para a gente pensar e ver exemplos assim. Quais empresas pegaram mercados que ninguém via valor neles e de repente investiu? É uma estratégia interessante.